E mais uma vez nessa noite, para podermos estudar um pouquinho mais da Palavra de Deus. Quem aqui teve alguma luta, alguma tribulação desse dia, levante a mão. Poucas pessoas tiveram luta, os outros foram bênçãos. Deus seja louvado por isso. As lutas vêm, mas também temos que ter algum dia de bênção, né? Amém por isso. Olha para quem está do seu lado, fala: Jesus te ama. Olha para ele. Diga: e eu estou feliz por você estar aqui. Deus seja louvado, eu também. E muito mais, com certeza, está Jesus. Você sabia que Jesus está feliz por você estar aqui? O inimigo, ele tentou impedir para que eu e você estivéssemos aqui. Cansaço, desânimo, algum problema, alguma dificuldade. Mas Deus, ele provou mais uma vez na minha e na sua vida que Ele é maior. Por isso eu peço a você, feche seu olho assim como está mais uma vez e vamos pedir as bênçãos do alto céu. Papai do céu, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui na Tua casa mais uma vez. Obrigado, Senhor, por cada um aqui presente, por cada família representada, ó Pai. Também aqueles que não puderam estar aqui por algum motivo. O Senhor sabe tudo e todas as coisas. Se for por falta de fé, ó Pai, anima-nos. Se for por enfermidade, o Senhor é especialista em cura, é médico dos médicos. Visita-nos neste momento. Se for por fraqueza espiritual, o Senhor é especialista em transformação, milagres e mudança. Faça-nos na vida daquele ao qual está desanimado. Por isso te pedimos desde já, que o irmão Francisco saia de cena e que teu Santo Espírito possa operar mais uma vez, nesta noite, em cada coração aqui presente. Queremos desde já, Papai do céu, te pedir que abra a nossa mente, o nosso coração, esvazia o eu, os prazeres da carne, os desejos deste mundo e encha com as benevolências do alto céu. Te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Eu queria pedir agora as crianças e dirijam-se à salinha, as professoras estão ali para nos fazer um trabalho ali lindo, igual foi o de ontem, né? Bênçãos. E eu gostaria também de avisar para vocês que o sorteio hoje será no final da programação. Amém? Todos aqui já pegaram o papelzinho. Quem não pegou, depois procura o irmão Leonardo. Meus irmãos, mais uma vez nessa noite nós temos algo especial para aprendermos. O que Jesus ensinou sobre santificação? O que é o próprio mestre? Tivemos aqui 2 dias com muitas pessoas. Hoje diminuiu um pouquinho, mas a mensagem de hoje é específica para mim e para você. Se os outros não vierem, é porque Jesus preparou eu e você para podermos estudar um pouquinho a respeito de santificação. E eu gostaria também de deixar aqui essa mensagem para você que está em casa, por trás dessa tela, é para você também que está nos acompanhando pelas redes sociais. Que Deus possa te usar nessa noite, você que se encontra em casa com algum problema, dificuldade. Jesus quer falar comigo e com você nessa noite. Então pegue a sua Bíblia ou então acompanhe-nos pela rede social através do nosso telefone. Tá bem? Eu te peço que você esteja conectado. O que a oração fez? Que oração fez Jesus pelos discípulos? Quem é os discípulos de Jesus hoje? Eu e você. Em algum momento ele tinha apenas 12, não é isso? Não foram 12 que andaram com Jesus? Hoje somos nós. Nós somos os discípulos de Cristo. Somos os amigos, os mensageiros. Por isso ele chama eu e você. João deixou uma oração extraordinária: santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Falando algo de santificação, o próprio Jesus deixou um tema extraordinário para que eu e você possa estudar nessa noite. Santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Para podermos nós estarmos santificados na presença de Cristo,
simplesmente é estudar a Bíblia. A tua palavra é verdade. No estudo de ontem, nós vimos também a respeito de que toda a Escritura é divinamente soprada por Deus. Em algumas Bíblias está inspirada, mas no hebraico a palavra original é soprada por Deus, porque Deus simplesmente soprou e tudo existiu. E eu gostaria também, o próprio Moisés escreve na carta de Levíticos, falando assim no capítulo 20: portanto santificai-vos e sede santos. Nós somos santos por estar santificando e estudando a verdade? Não. Mas precisamos a cada dia buscar o que é santo. Pois eu sou o Senhor vosso Deus. Olha aqui ele está falando, ó, se você vem a mim, se você santifica, busca a verdade, que a verdade é a própria palavra de Deus. Sou eu que estou falando. Eu sou o seu Senhor. Assim como o pai de família fala: filho, se você me obedece, você tem o melhor de mim. Se você tem mais de um filho, tem um que obedece e tem um rebelde, qual que você vai se tratar com mais carinho? O que te obedece ou o rebelde? Assim o Pai do céu, Ele tem um carinho especial por cada um que obedece o seu chamado. Mas Ele também não despreza os rebeldes, assim como eu e você como Pai. Você entendeu a misericórdia de Deus como é? O que aceita, o que obedece, tem algo especial, mas os rebeldes não serão excluídos, porque podem ser transformados. Ele deseja entrar no meu e no seu coração a cada momento. Cabe a mim e a você abrir. João escreve em Apocalipse 3:20. Essa mensagem nós vamos estar ouvindo, provavelmente em cada noite. Eu vou estar repetindo ela por algumas noites. Eis que estou à porta e bato. O próprio Jesus se convida a entrar na minha e na sua vida. Cabe a mim e a você abrir a porta do nosso coração para o Mestre, o especialista em transformação, entrar. Enquanto não abrirmos, Ele está batendo. Pedro, o apóstolo Pedro, no capítulo 1 da primeira carta, versos 14, 15 e 16, ele deixa bem claro: como filhos da obediência, aqui já está falando para os obedientes, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Ou seja, você como filho da obediência, não viva as paixões, desejos carnais que você vivia antes de me obedecer. É algo extraordinário, porque você foi abraçado por mim, porque você foi escolhido, foi separado, foi santificado para estar fazendo parte do meu exército. Olha que privilégio para mim e para você. Jesus convidar eu e você para fazer parte do exército ao qual vai lutar para alcançar as benevolências de Deus. É algo extraordinário fazer parte do exército de Cristo. Pelo contrário, segundo, é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Ou seja, você vai ser transformado, vai ser santificado de acordo com a sua aproximação comigo. Só que saibam, quanto mais próximo de Cristo, eu quero repetir aqui umas palavras que o apóstolo Paulo falou, que serve para mim e para você, que cada dia estamos mais próximos de Cristo. Dos pecadores, eu sou o. Você já pensou, quanto mais próximo de Cristo você fica, mais propício ao pecado? Porque você aprende cada vez mais, fica mais sensível. O mundo não está nem aí. O mundo vai de mal a pior.
E Jesus chama eu e você para estar fora desse ciclo de maldade. Paulo escreve aos Romanos e aos Filipenses, no capítulo 1 de Romanos e no capítulo 1 de Filipenses, falando assim: como Paulo chamou os membros da igreja a quem ele dirigiu as suas cartas. Como Paulo fez isso? O maior teólogo de toda a história, o maior escritor do Novo Testamento. Aos Romanos ele escreve assim: a todos os amados de Deus. Aqui está falando diretamente, olha que é específico para mim e para você nessa noite, e você que acompanha em casa. Se você é amado, escolhido, chamado de Deus, essa mensagem é para mim e para você nessa noite. A todos os amados de Deus, os escolhidos que estáis em Roma. Aqui neste momento ele representava diretamente para Roma, e aqui neste momento Jesus está falando para mim e para você, aos amados que se encontram nesse momento conectados nessa terra, chamados para serem santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus. A mim e a você que estamos ouvindo esse chamado nessa noite, é para mim e para você, do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, aquele que deu a vida por mim e por você. E aos Filipenses ele escreve assim, Paulo e Timóteo, uma dupla que semearam o Evangelho por muito tempo junto. Paulo primeiro, ele saiu com Marcos, o evangelista, e na primeira missão Marcos ficou para trás, e Paulo junto a Timóteo reprovaram o menino Marcos, mas depois ele foi encontrado por outra da fé e se tornou um grande homem. Por isso eu falo para mim e para você que está conectado: não desista nem de si mesmo, nem da pessoa a qual você ama, que seja irmão, que seja parente, que seja cônjuge, por mais difícil que seja. Para Deus tudo é possível, tudo é possível. Eu quero abrir aqui um espaço rápido para continuar o testemunho dessa jornada, a minha conversão. Eu, como católico, estava no 3º ano, no seminário, estudando, e ali passou um grupo de mensageiros de Cristo, assim como estão nossa equipe empenhada aqui em Santana, que vão estar durante os 18 dias. Bateram na porta, paz de Jesus, e eu, na dureza do meu coração, falei para eles diretamente: paz de Jesus, amor de Maria. Essa é uma das formas que o católico tem para expulsar o mensageiro de Deus. E aquilo ficou na minha mente por muito tempo, até que um dia, quando eu estava numa grande tribulação, uma serva de Deus, diretamente ela está acompanhando essa programação ali em Uberlândia, me fez um convite para levar um pastor para visitar. Levou esse pastor, e dessa visita que ela fez para mim, 3 dias após, eu aceitei o batismo. Foi rápido, num piscar de olho. Há pessoas que apenas com uma mensagem, ela é transformada, como o apóstolo Paulo e Timóteo servem em Cristo. E há pessoas que levam uma vida inteira, no último momento da sua história, ela serve Cristo. Por isso, não desista. A pessoa que está contigo, não desista de convidar, não desista de falar de Deus, porque o ladrão da cruz, ele nunca guardou um sábado. O ladrão da cruz nunca ofertou, nunca dizimou, mas em algum momento ele entendeu que Cristo é o caminho. Assim como muitos aqui já aceitaram, tem alguém aqui que faz parte de outro grupo. Eu quero deixar bem claro, você que está também conectado nas redes sociais, que placa de igreja não sabe, e sim, Jesus Cristo. Porque ele deixou bem claro que não leva em conta os dias de ignorância, ou seja, os dias
que você não conheceram. A partir do momento que você conhece a verdade, aí a história muda, aí a página vira. Então entenda, Jesus chama eu e você para fazer parte do exército ao qual ele é o general. Inclusive o bispo e diáconos que vivem em Filipos foram conectados nesse grupo, foram chamados e muitos foram batizados nesse momento. Então Paulo ainda escreve a primeira carta aos Tessalônicos, no capítulo 4, verso 3, falando assim: de acordo com Paulo, qual é a vontade de Deus para seus filhos? Qual a vontade de Deus? Que todos se salvem, mas nem todos serão salvos. Você entendeu como é? Por isso que João escreve no capítulo 14 as palavras de Jesus. Tem algumas Bíblias que ela já vem grifadas as palavras de Cristo, tem outras que vêm em vermelho, tem outras que vêm com faixa escura as palavras de Cristo, e falando ali, na casa do meu Pai. Não turbe, né? Ele fala assim bem tranquilo: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu não teria dito. Por quê? Porque são para todos, mas nem todos aceitarão. É muito forte e profundo que o Paulo chama, e ele fala: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenais da prostituição, ou seja, abandone o mundo de prostituição, de ignorância, de drogas, de vícios, de maldade, pois eu quero que você tenha um coração novo, coração reformado, renovado. Paulo ainda escreve, você entendeu tanto que Paulo foi usado por Deus? Ele escreve aos Hebreus, no capítulo 12, verso 14, falando assim: quão necessário é a santificação, quão necessário é. E ele escreve com essas palavras: segue a paz com todos. Aqui é um chamado para mim e para você: ser pacificador com todos, independente da nação, língua, tribos, povos. Seja pacificador com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você entendeu? Não importa se a pessoa está te tratando bem, se a pessoa está te tratando mal, seja pacificador, porque o próprio Jesus falou: eu sou a paz do mundo. Quando ele volta ali ao terceiro dia, que aparece para os discípulos, o que é que ele fala primeiro? A paz seja com Deus. Ele poderia ter falado, irmão Mateus, várias outras coisas, não poderia? Ele poderia ter chamado os discípulos a enfrentar a tribulação que viria pela frente, mas não, ele fala: a paz seja com Deus. Salvação em 3 tempos, olha como é importante: passado, presente e futuro. Houve uma forma de salvação no passado, está acontecendo uma forma de salvação no presente, e ainda haverá uma outra forma de salvação no futuro. Como assim? Porque teve uma estratégia montada no passado. Hoje eu e você, como servo de Cristo, mensageiro dele, nós temos uma outra estratégia para poder alcançar a salvação de outras pessoas, e a nova geração que virá após nós terá uma nova estratégia para alcançar a salvação. Só que justificação, santificação e glorificação. Você entendeu? 3 tempos, 3 nações e 3 formas que alcançarão o mesmo objetivo. Eu não sei o que você enfrenta nessa noite, mas Tito escreve aqui no capítulo 3 algo extraordinário voltado para mim e para você. Não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade. A bondade de quem? De Jesus. Será que nós somos salvos porque nós somos bonzinhos? Porque nós pregamos o Evangelho? Porque nós visitamos? Não.
pela misericórdia de Cristo, pela bondade de Cristo. Ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele derramou sangue na cruz por mim e por você. Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 18, falando assim: pois a mensagem da cruz é loucura. Como assim não é loucura? Porque Jesus escolheu os loucos, os que não são, para confundir os que são, os que não sabem para ensinar os que dizem saber, os que falam que não pode, Jesus chamou a boca. Os que falam que não tem língua solta, assim como Moisés, ele falou: não, se você não pode levar mensagem, chama alguém como Paulo chamou Timóteo e faz a obra. Então não há desculpa para fazer a obra. Se você tem língua presa, chama alguém que não tem. Se você tem coragem de ir até o João levar mensagem, mas chega lá, falta força, vai com o Pedro. O Pedro fala por ti. Essa é a mensagem ao chamado de Deus. E Deus convida eu e você. Paulo escreve aos Romanos. Você entendeu que o tema dessa noite, voltado à santificação, Paulo escreveu quase todas as cartas? Você entendeu o homem como usado por Deus? Mas eu quero que vocês entendam, a vida de Paulo foi de muitas e muitas tribulações. Paulo foi preso várias vezes, foi chicoteado várias vezes, por amor de Cristo, por amor do Evangelho. Quero aproveitar aqui, você que está presente, você que está em casa, não desista, não desanime por problemas, dificuldade. Quero abrir aqui um espacinho rápido. Eu, neste pouco tempo de mensageiro de Cristo, já fui ameaçado de morte várias vezes por levar o Evangelho do Reino. Em nenhum momento eu pensei em desistir, porque mais vale descer a sepultura com Cristo do que estar livre correndo por esse mundo contaminado pelo pecado. Eu convido a você, se em algum momento alguém te ameaçar, alguém armar cilada contra você, para que você desista dos caminhos de Deus, confia nele. É Bíblia, e o mais ele fala. Só isso. Agora, como fomos justificados pelo seu sangue, por o seu sangue, muito mais ainda, por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. A ira de Deus será para Satanás e seus seguidores no grande dia. E que você não esteja, nem eu, possamos estar no time, no exército ao qual Cristo é o general. Vale a pena lutar, enfrentar dificuldades. Salvação em 3 tempos se chama não desistir, permanecer. João, no capítulo 15, uma parábola contada por Cristo e uma grande conexão, um grande exemplo para mim e para você, da videira verdadeira, que é o próprio Jesus. Ali ele fala de si mesmo. Que metáfora o próprio Jesus usou para falar de santificação. Vamos entender o que João escreveu no capítulo 15, versos 5 e 7. Eu sou a videira verdadeira. O próprio Jesus está falando: eu sou a vida verdadeira, vós os ramos. Então precisamos estar conectados em quem? Na videira, para dar fruto. Será fácil? Não. Vem a poda, a qual eu e você muitas das vezes precisamos ser podados dos nossos desejos carnais, dos nossos prazeres desse mundo, para podermos produzir mais frutos em Cristo Jesus. Esta é a realidade.
e dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Porque sem mim nada podeis fazer. Você entendeu? Jesus deixa bem claro que sem Ele nada podemos fazer. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes nele, ou seja, a Bíblia Sagrada, a voz de Deus, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Paulo escreve aos Tessalônicos na primeira carta, capítulo 5, verso 23, de quem é a obra de santificar. De quem é? É minha, é sua? Vamos entender o que o apóstolo falou? Ele fala: o mesmo Deus da paz vos santifique. Vos santifique em tudo. Não é fácil. É fácil dar graça nos momentos de alegria. Mas Romanos 8, 28, Paulo escreve ali mais uma vez, falando: em tudo, perdão, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Você entendeu? Até nos momentos de tribulações das nossas vidas, coopera para o bem das coisas que possamos agradar e amar a Deus. É transformação. Esse é o nosso Deus. Entendemos ainda que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, como Paulo enfatizou aos cristãos de Roma sua obrigação total para com Deus. Como foi? Ele deixa bem claro: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, e não pela minha e pela sua, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo e santo. Ou seja, ele convida eu e você a sacrificar-nos a si mesmos, dos nossos prazeres, dos nossos desejos carnais, e buscar Ele para acender a chama da semeadura do reino dos céus. Que chama é essa, irmão? Você já observou que se você pegar uma fogueira, um fogão a lenha, e colocar um tiçãozinho só e tocar fogo, ele começa a queimar e logo se apaga? Quem conhece aqui fogueira ou fogão de lenha? Todos, né? Todos. Deus seja louvado por isso. Assim é eu e você na semeadura do reino dos céus. Se nós pegar a fogueira, um tiçãozinho só, logo ele se apaga. Mas se nós juntarmos, a chama aumenta. É lindo, não é? O chamado de Deus. Que você possa ser mais um, que faça parte desse exército, que põe fogo na chama do Espírito Santo. Amém? E não vos conformeis com este século, porque estamos passando um momento de muitas tribulações, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, que ela seja transformada ao ouvir, ao praticar, ao obedecer, ao semear o Evangelho, colocar em prática a mensagem de Deus. Aqui ainda o apóstolo Pedro fala qual o conselho que o apóstolo Pedro nos dá. Para mim e para você, um homem usado por Deus, que a Bíblia fala que até a sombra do apóstolo Pedro curava os enfermos. Era um homem muito usado por Deus. Também foi um homem que negou Cristo. Também foi o único homem, pela sua ousadia, que caminhou sobre as águas. E que tamanha a minha e a sua ousadia para com Cristo? Que tamanha a minha e a sua coragem para falar de Cristo? Precisamos analisar coisas mesmo. Antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como crescer, irmão? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. É ali que crescemos, é ali que ficamos um gigante, é ali que ficamos um pequeno grande, assim como Davi, diante do gigante. Fé, coragem. Entenda, descer a sepultura hoje com Cristo
é melhor que viver 100 anos e perecer sem Ele. É melhor. Minha decisão nessa noite, aqui é você e Deus agora. Se você quer fazer parte do exército ao qual Jesus Cristo é o general, no 3, eu gostaria que você falasse do fundo do seu coração, porque você não vai falar para o irmão Francisco, você não vai falar para a equipe Caleb que se encontra aqui, você não vai falar porque o seu cônjuge, o seu amor, o seu pai ou mãe ou irmão se encontra nesse momento. E sim, é um momento seu e Deus. Se você quer fazer parte desse exército, se você quer ser um semeador, quer ser um soldado do exército ao qual Cristo é o general, fale no 3 do fundo do seu coração, em uma só voz. 1, 2, 3. Tomo hoje. Vamos com força, tá fraco. Se você quer, se você não quer, pode ficar quietinho, tá bom? Tomo hoje a decisão de me relacionar com Cristo diariamente. Vamos lá? Deus seja louvado. Esse é o desejo do meu e do seu coração. Antes de encerrarmos nessa noite, eu gostaria que trouxesse agora as crianças. Temos um momento de um sorteio. E enquanto passa todo esse quebra-gelo, faça uma reflexão de tudo que Cristo falou para mim e para você nessa noite. Se você quer ser mais um no seu exército, e eu gostaria de deixar aqui já também, se tiver alguém que queira fazer alguma pergunta aqui, pode levantar a mão e fique à vontade. Se não, se quiser algo particular na sua casa, que a equipe faça uma visita, tire alguma dúvida, é só procurar o irmão Mateus no final do programa, que ele organizará o horário ao qual você está disponível para receber, e a equipe irá à sua casa para dar esse apoio. Então vamos agora fazer o momento dos sorteios. Após os sorteios teremos um louvor e vem a oração final. Amém? Que pode vidas transformar, é nosso privilégio servir cumprindo a missão, levando esperança a toda tribo e nação. Toda tribo e nação. Jesus voltará. Maranata.
irá brilhar. Da palavra o alimento, da promessa o cumprimento, esperamos no raiar. Tua luz irá brilhar, trabalhando em união, anunciando a salvação. Esperamos no raiar, tua luz irá brilhar. Da palavra o alimento, da promessa o cumprimento, esperamos no raiar. Tua luz irá brilhar. Tua luz irá brilhar. Maranata, Maranata, muito em breve Jesus voltará. 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 Muito em breve Jesus voltará. Muito em breve Jesus voltará. Amém? Povo de Deus, chegamos ao final de mais um dia. Convido a você, assim como está, feche seu olho e vamos fazer mais uma oração. Bondoso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por cada um que o Senhor trouxe em segurança para este momento. Aqueles também, ó Pai, que estão em casa acompanhando nas redes sociais, que o Senhor possa visitá-lo neste momento. Transforma o nosso coração, a nossa mente, que seja esvaziado, ó Pai, tudo aquilo que faz parte dos prazeres da carne, dos desejos deste mundo, e que o nosso coração seja transbordado pelas benevolências do alto céu. Assim como o Senhor trouxe em segurança, ó Pai, leva para os nossos lares, na tua proteção, nos teus cuidados. Queremos desde já te agradecer, em nome de Jesus. Amém.